Meu bom dia e a paz do Senhor Jesus. Deus seja convosco, né? Coisa difícil, muito difícil. É a coisa mais difícil é convencer um religioso ou o religioso. E eu hoje fui levado para esse texto da mulher samaritana. Não, mas a mulher samaritana não era religiosa. É sim, ou até era, até chegar Jesus. E o que eu acho interessante, para ela se converter, sair da religiosidade, foi preciso Jesus tocar nela. Não como os religiosos dizem, porque os religiosos dizem que você tem que ser quebrado, tem que morrer, ou se acidentar, ou ir para o hospital, ter uma doença. Não. A forma que do tocar que a Bíblia refere é na consciência. E Jesus toca na consciência dela. Deixa eu ler aqui. Vai ficar um pouquinho grandão, tá lá todas as plataformas, tá? Querido, você que gosta dos nossos vídeos, que curte, dá um joinha, dá um comentário aí para ver se pelo menos a plataforma joga para que mais pessoas sejam salvas em Cristo Jesus. Porque o nosso objetivo aqui é esse. Quando você dá um like e você curte, significa dizer que a plataforma entende que o vídeo é bom e vai passar para as outras pessoas. E as outras pessoas vão ouvir, não só você, mas as outras pessoas vão ouvir o evangelho, vão ouvir o verdadeiro evangelho e vão aceitar Jesus, tá? Como essa mulher fez. Deixa eu ir aqui para o texto. Se encontra em nosso irmão João, na fé, no capítulo 4. Mas eu vou ler alguns textos, tá? 12. Tu és, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado. Primeiro ponto de religiosidade é apontar a antiga aliança. É o primeiro ponto da religiosidade, é apontar e vivenciar ela. Esse é o primeiro ponto. Por isso que essa mulher era religiosa, muito religiosa, apesar que ela não podia ir ao templo e não podia estar público, mas ela era uma autêntica religiosa. Ela não podia ir para Jerusalém como está aqui na história, mas a dela estava em Jerusalém, ou estava na antiga aliança, ou estava lá atrás, porque Jacó, vocês conhecem a história de Jacó, né? Conhece, vocês conhecem. Todo religioso conhece e vive muito bem até os dias de hoje. Religiosidade. Vamos para cá. Tu és porventura maior do que Jacó? Maior. Vocês entendem alguma coisa sobre isso aqui? Quando se fala de Jesus, por exemplo, João Batista, na água de João Batista, que João Batista encerrou. O que é que você diz? Você diz que a água é maior do que Jesus. Vocês diz que o batismo de João é maior do que o batismo de Jesus. É maior. Tem que ter o maior de João, que é para ver se o Espírito, é para ver se o Espírito Santo de Deus habita nessa pessoa. Ela tem que passar por um banho de água, que é para ver se o Espírito Santo abre uma brechinha através da água de João para entrar. Não é assim? A antiguidade, isso é religiosidade. É difícil demais converter a Bíblia, é difícil demais Jesus penetrar no coração, na mente de um religioso ou dos religiosos, porque a palavra está bem clara aqui. É maior. Tu, porventura, é maior do que Jacó? Isso é a antiga aliança. A lei, ela apresentando o que estava na lei. Vamos para cá. Afirmou-lhe Jesus, não foi o irmão Manuel: quem beber desta água tornará a ter sede.
continua fazendo sacrifício. Continua indo ao templo prestando sacrifício. Continua prestando aquilo que na lei está aqui. É eu que estou dizendo isso? Eu estou torcendo as escrituras? Eu acho que não. Ela está corretamente certíssima. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Jesus estava falando alguma coisa aqui espiritual? Ou Jesus estava falando de matéria? Entende agora? Ela estava botando sempre a matéria, que a matéria era maior do que Jesus. Era maior do que Jesus. Deixa eu ir para cá, porque senão o vídeo fica longo demais e quase ninguém assiste os vídeos. Mas eu sempre peço uma coisa. Quando você vê meus vídeos, lê as escrituras, tá? Confere nas escrituras. Deixa eu pular mais um pouquinho aqui. 16. E disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Aqui Jesus toca nela. De que forma? Matou-la. Acabou com ela. Porque Jesus é um Deus mau, é um Deus terrível. Não é assim? Se os religiosos entendem? Porque os religiosos ainda têm a antiga aliança dentro do coração e da mente. Não saíram da antiga e nem conhecem a antiga, porque a antiga, quem pecava era o povo e não Deus. Quem transgredia a lei que eles mesmos diziam, nós somos cumpridores. Eram eles mesmos que transgrediam e a própria lei que estava escrito no cartório que eles cumpririam, eles não cumpriam. Então essa mesma lei tinha que trazer à tona o pecado deles. Então, eles estão mentindo para você. Não conhece Deus, nem conhece Jesus. Os religiosos não têm conhecimento. Está aqui. Conhece a liturgia, a história, conhece barro, água. Vamos lá. Versículo 18. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto dissesse com verdade. Porque ela conhece a matéria, ela conhece o físico. O religioso só conhece o físico, o mundo visível. O mundo espiritual nenhum religioso conhece. Tá? Deixa eu pular um pouquinho aqui, que o ponto-chave também é esses aqui, que eu estou dizendo. 20. Versículo 20. Nossos pais adoravam neste monte. Ô mulher adoradora. A antiga. O religioso tem um ponto. Quando você aplica a Bíblia, ou fala da Bíblia, ele diz, não, mas porque eu nasci na lei. Eu não deixo a minha denominação, eu não deixo a lei dos meus pais na fé. Religioso. Não, Manuel, não sou religioso. É sim, religioso. Tá aqui. Essa mulher era religiosa. Vou falar mais uma vez, tá? Nossos pais. Quem é você? Ô, crente. Agora eu falo pra tu, crente. Quem é que tu chama, crente, de pai na fé? É Jesus? É Deus? Pai na fé? Pai na fé. É João? Pai na fé. É Paulo? Pai na fé. Quem é pai na fé? Pai na fé é teu pastor. Que tu chama. Papai na fé. Nossos pais na fé. Essa mulher samaritana disse a mesma coisa. Nossos pais adoravam. Nossos pais. Ela não está falando de pai carnal, tá? Deixa eu dizer para vocês que vocês são pais na fé. Ela está falando da antiguidade, da lei.
adoraram neste monte. Tu, judeu. Ela estava chamando Jesus de judeu, agora ela chamou Jesus de judeu. Judeu. Samaritano e judeu, estava ali. Na briga. Um religioso e um do reino do céu, né? Que Jesus trouxe. Aí tá, vai lá. Aí ela olha para Jesus e diz assim: vós, judeu, mas eu não vou botar judeu porque aí tem um acréscimo aqui na Bíblia, mas eu não vou botar judeu, tá? Mas vocês entendem que samaritano e judeu não, né? E vamos. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. Ô, mulher religiosa! Essa mulher não precisava nem Jesus ter pregado para essa mulher. Essa mulher aqui era uma mulher, sabe? Ela, mesmo sem ir nesses lugares, sem poder adorar nem no monte e nem no lugar em Jerusalém, mas essa mulher era uma mulher fiel. A mente dessa mulher era porreta. Mesmo ela sem estar num lugar e sem poder ir no outro, mas ela mantinha a fidelidade na mente, adorava na mente. O religioso é assim, não sai do lugar. O religioso não sai do lugar. Ele permanece ali. Tá aqui essa mulher. Vamos para cá, vamos para a Bíblia, vê o que acontece. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me. Mulher, crê em mim naquilo que eu falei lá atrás. Mulher, crê em mim, mulher. Mas não vou dizer isso porque não está na Bíblia, né? Só está crê em mim. Crê-me que a hora vem. Mas para aí. Por que Jesus utiliza essa expressão? Por que Jesus disse é agora? Chegou. Crê-me que a hora vem. A hora vem. Que hora é essa? É porque Jesus estava na antiga aliança ainda. Jesus estava vivenciando a antiga aliança. A nova, só após a negação de Jerusalém, que não queria ele como rei para sentar no trono de Davi, aí sim, aí veria a morte, porque os sacerdotes, os pastores, levaram Jesus para morrer, os pastores, tá? Procura no dicionário aí alguma coisa, o que é pastor, se não é sacerdote. Sacerdote e pastor é a mesma coisa. Só tiveram uma coisa melhor para que não fosse chamado de sacerdote, mas até que já surgiu o primeiro sacerdote aqui no Brasil, já tem, tá? Se foi consagrado sacerdote, tá? Vamos cá. Ai, mano, aí pode, porque aí é homem de Deus. São homens que foram levantados para ensinar a palavra para você, que não lê Bíblia. E tá no mundo como essa mulher. Vamos para cá. Crê-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorará o Pai. Peraí, não foi eu que estou dizendo, é o próprio Jesus que disse que lá e lá não adorar. E como é que vocês dizem que é em lugar? Ah, entendi. É porque vocês continuam como essa mulher. Difícil. É muito difícil convencer um religioso. Vamos para cá. Vós adorais o que não conheceis. Isso é Jesus que diz o religioso. Lembre-se que essa mulher era religiosa, tá? Porque ela tinha 2 lugares de adoração. O monte
e o templo. E tinha ainda a lei lá antiga. A antiga lei estava em evidência na mente dela. Embora que ela não praticasse, mas estava na mente. Como está hoje em dia na mente de vocês, né? É por isso que eu digo que vocês não conhecem Jesus e nem conhecem Deus. Religioso. Vamos para cá. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Por que, que a salvação veio dos judeus? Porque a salvação vem dos judeus. Por que era? É porque Jesus era judeu? Por que era que Jesus disse isso, né? Porque a salvação vem dos judeus. A salvação vai passar para pessoas que não é judeu. É simples de entender a escritura. Não tem arrudei, não tem quando vai fazer. Não, porque esse cabaxará, e assim diz o Senhor, e assim, labacanta, e assim diz o Senhor. Deus não fala dessa forma. Isso é criação dos homens. Deus não fala desta forma. Para que o homem não entenda. Deus fala para que o homem entenda. Está aqui Jesus Cristo. A maior prova é essa. Jesus não falou com essa mulher com mistério. Trouxe a realidade dela. Do casamento ou das uniões que ela tinha e não era marido dela. Vamos parar com essas histórias, vamos deixar. Crente, pelo amor de Deus, eu aconselho a você, não aumente as escrituras, não coloque, nem diminui, nem acrescente o que está nas escrituras, porque é por isso que vocês sofrem. Vamos para cá, que eu vou concluir. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Passará não só para os samaritanos, mas para todas as nações, porque vem, não está. Está significava dizer que estava no templo e eles não iam negar Jesus, mas no momento que eles negaram, então passou a salvação, passou para outras pessoas e alcançou os samaritanos, porque beleza? Vamos para cá. Vamos continuar aqui que eu quero terminar. Mas vem a hora, e já chegou, em que... Agora sim. Porque era para crer pela fé. Mesmo Jesus não cumprindo ainda, ou não chegado o tempo de tudo acontecer, mas as pessoas tinham que crer. Então Jesus diz assim, mas vem a hora em que... Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros, porque as pessoas tinham que ouvir, como João quando pregava, que as pessoas criam, que viria o Messias, viria, porque as pessoas não acreditavam no que João, na realização da água. Também pode até ter acreditado na água, porque era a essência. Como eles tinham o templo, então eles tinham que trabalhar dessa forma. Mas eles criam na mensagem que João pregava a respeito de Jesus. Que ele vem, que ele vem, que ele vem, que ele vem. Por isso que João, quando chegam os pastores, e faz aquelas perguntas sugestivas para João, aí João diz, quem estão ensinando a vocês fugir da ira vindoura? Porque o juízo, aí João Batista estava falando do juízo, para aqueles que não aceitassem Jesus. Aí viria o juízo, e realmente veio o juízo para Israel. Nem isso vocês sabem. O dia do Senhor veio para Israel. A hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Aqui eu começo, aqui eu termino. Então, é muito difícil convencer o religioso, porque o religioso
não gosta de ler Bíblia e também não gosta de meditar. Prefere citar a antiga aliança e prefere vivenciar a antiga aliança, porque foi doutrinada pelos seus pais na fé. É muito difícil convencer, ou convencer não, porque só quem convence o pecador ou religioso é o Espírito Santo. Então, tá aqui, ó, a palavra. É só o Espírito Santo.